De um lado, a guerra e a falta de chuvas limitam a oferta. De outro, inflação e aumento de juros a ameaçar a demanda. O resultado é a queda nos preços de soja, milho e trigo. Como os produtores estão enfrentando essa fase é o tema que vamos abordar agora com o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Seja bem-vindo, Roberto. Michael Mendes aqui também e Mota, que vai entrar no assunto. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Obrigada, viu, por aceitar nosso convite. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. A gente pode falar aí que a queda nos preços das commodities gera, então, um alerta sobre essa desaceleração global? O maior problema, na verdade, para o caso brasileiro, é que os preços dos insumos aumentaram muito, né? Com a pandemia, o que aconteceu foi a inflação de alimentos no mundo todo, porque houve uma escassez de alimentos, países demandantes foram ao mercado em busca de compras para garantir segurança alimentar aos seus cidadãos, não encontraram, porque os estoques eram baixos, os preços subiram muito em dólar. Como consequência, o mundo inteiro quis plantar mais insumo, mais defensivo, mais fertilizantes, mais sementes, mais máquinas. E as preços de produção foram rompidas. Resultado, os custos subiram muito em dólar. E nós assumimos uma parte desses custos, aumentando demais nosso custo de produção em nível nacional. De modo que o risco maior do produtor rural brasileiro é que haja uma redução dos preços em dólar e, portanto, uma redução da remuneração e custo muito maior. Isso é um divórcio. Você aumenta o custo, diminui o preço, obviamente tem uma queda de renda muito grande que perturba o futuro. Agora, isso vai depender muito ainda, Elisângela, vai depender muito das safras. Estão sendo colhidos nos Estados Unidos, serão colhidos nos Estados Unidos, no hemisfério norte esse ano, e ainda na América do Sul, no começo do ano que vem. Depende do tamanho da oferta. O que está acontecendo, na verdade, é que ainda na Europa esse ano há um calor muito grande, seca muito grande, talvez uma perda de oferta também. Isso vai determinar o tamanho da relação oferta e demanda no ano que vem. Então ainda não há uma certeza quanto à queda dos preços e que nível chegará no ano que vem. Mas há uma certeza clara de aumento de custo esse ano. Ministro, bem-vindo ao Jornal da Manhã. No dia 28 foi comemorado o Dia do Agricultor, mas o grande desafio do agronegócio ainda é a relação da carga tributária. Como que vocês têm trabalhado nisso para tentar frear esses altos impostos que também inibem de novas contratações, de novos investimentos para o setor? Michael, é um tema relevante porque flutua muito, né? Depende do Estado, depende do governo federal, depende do município. As relações com a questão tributária, o que nós precisamos é ter uma reforma definitiva que marque de uma vez por todos como vai ser a carga tributária no Brasil. Eu acho que mais importante do que o tributo ainda mais importante que se insere no custo do Brasil é a questão da logística e infraestrutura e, fundamentalmente, Michael, tecnologia. O que deu a diferença para o Brasil nos últimos anos, o crescimento do brasileiro nos últimos anos, entrando no mercado global, vendendo para 200 países do mundo inteiro, alimentando mais de 800 milhões de pessoas no mundo inteiro, foi a ciência, foi a tecnologia tropical gerada aqui no Brasil, por órgãos de pesquisa como o Agronômico de Campinas, o Biológico, a Embrapa e outros órgãos, universidades. Então, o que tem fundamento para nós hoje é tecnologia. E esse é um tema que está faltando mais atenção. E a questão do financiamento do agronegócio tem cumprido o seu papel para ajudar no desenvolvimento, nessa melhora mesmo do setor? Sem dúvida, o crédito rural é um tema fundamental. E hoje o crédito rural está acoplado a um outro tema que é o seguro rural. Com o seguro rural funcionando bem, o seguro rural foi criado em 2003. E até hoje não chega a 10% da vida brasileira que é segurada porque faltam recursos. Mas nesse plano de safra desse ano, o governo colocou mais recursos e com o seguro funcionando bem, o crédito fica muito mais fácil. Os bancos procuram o produtor rural que tem seguro, que está garantido, o banco está garantido, o agricultor garantido, o banco está garantido e quem vem no ensino também está garantido. O seguro cobre os riscos principais de caráter climático e mercadológico também. Então, o importante para que o crédito funcione bem é um seguro bem articulado. Felizmente, estamos caminhando nesse ponto. Agora, tecnologia, infraestrutura e logística, seguro são pontos centrais. E o quarto ponto, Elisângela, é
abrir mercados. Nós vamos ter acordos comerciais com grandes países consumidores para que nós possamos continuar crescendo. Aumentar a produção sem escoamento, sem quem compre, é um risco muito pior do que a escassez. Então, nós precisamos criar mercados novos para avançar na produção interna e a exportação. Mota, a sua pergunta para o ministro? Bom dia, ministro. Eu recentemente vi uma estatística que dizia que há 20 anos atrás o Brasil vendia $1 bilhão em comércio exterior com a China por ano. E agora o comércio ele vende $1 bilhão a cada 60 horas. Apesar disso, apenas 4% das compras, das importações chinesas vêm do Brasil. O senhor acha que existe aí um campo para o Brasil crescer e o agronegócio brasileiro se tornar um grande fornecedor para a China? Olha, sem dúvida. Eu vou até dar um outro número para você, mais importante ainda. Em 2020, nós exportamos 21 bilhões. O Brasil exportou para o mundo inteiro 21 bilhões de dólares. E apenas 2,7% para a China, ou 540 milhões de dólares. No ano passado, nós exportamos 120 bilhões de dólares, 6 vezes mais. Só que para a China foram 34%, ou 35 bilhões de dólares. São de 540 bilhões para 35 bilhões em 21 anos. Realmente, o crescimento para a China foi espantoso. Agora, por isso que eu digo que é importante para a gente abrir os mercados. A China é um mercado importantíssimo para nós, fundamental para nós, mas precisamos abrir os mercados. O acordo da União Europeia-Mercosul, por exemplo, é um acordo central para o Brasil, né? Mas 3 anos está anunciado e não conseguimos ainda avançar positivamente nesse acordo. Mas o acordo com a Índia, que é um país enorme, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes também, com os países árabes, com outros países da Ásia, Tailândia, Indonésia, com 300 milhões de habitantes. Então é importante ter acordos comerciais com outros países, além de crescimento com a China também. Ministro, outra fase muito importante do agronegócio com relação à carga tributária, como que tem sido os financiamentos? Porque a gente sabe que os juros estão extremamente altos, o empresário tenta investir, mas ele fica um pouco com o pé atrás de apostar um pouco mais no investimento do setor de agronegócio, na compra de grãos, como também de fertilizantes. E a gente sabe que com esses juros muito altos, eles não conseguem, o empresário de forma geral, ele não consegue investir como ele deveria, ainda mais gerando novos recursos, novos negócios e gerando emprego. Como que vocês também têm trabalhado nesse setor do agronegócio, num comunicado junto aos bancos, para tentar viabilizar linhas de crédito para o empresário? Olha, Michael, essa é uma pergunta também muito relevante para o agronegócio. O plano de safra desse ano ofereceu recursos de crédito rural 38% a mais do que no ano passado, o que é um número maravilhoso, porque numa situação complicada como o país está, aumentar 1/3 a oferta de recursos é muito positivo. O problema é que os custos de produção subiram 44%, ou seja, a demanda por recursos aumenta com o crescimento dos custos. E o crédito aumentou, mas não na mesma proporção. A verdade é que o governo nunca consegue colocar à disposição do produtor o total necessário. Então o plano de safra foi bom. O problema é o que você falou, juro. Os juros subiram demais, mas a inflação subiu demais também. Então não há como evitar que o juro suba. A grande solução no médio prazo, Michael, é o cooperativismo de crédito. O Brasil hoje tem bancos cooperativos que estão trabalhando maravilhosamente bem, já representam 20% do crédito rural. E o cooperativismo, o banco cooperativo, o juro, que é o custo da intermediação financeira, e que leva ao lucro do banco, em cooperativa não fica com a estrutura bancária, é devolvido ao cooperado. A cooperativa não tem que ter lucro, ela tem que gerar lucro ao seu associado, que é o seu consumidor de recursos, no caso agrícola, é o produtor rural brasileiro. Então, como a cooperativa de crédito empresta ao juro que o mercado opera, mas devolve uma parte no final do exercício, o cooperativo de crédito será o grande caminho do Brasil para reduzir a questão de custo da produção do dinheiro, do custo do dinheiro, para que o custo de produção seja mais barato. Então, o ponto central é o cooperativo de crédito. Mas, além disso,
Hoje existem novos mecanismos financeiros do mercado, como o CDCA, o CRA, o LCA, e já são instrumentos que independem do produtor de bancos. Ele pode operar o sistema financeiro com outras fintechs e outros mecanismos financeiros que não sejam meramente os bancos. Então, hoje há uma possibilidade de busca de crédito do mercado. Além disso, as trades, as companhias que compram a produção, também fazem o financiamento da produção num negócio que chama uma barganha, na verdade. Se oferece o crédito e já fica o produto final, né? Então, são chamados barter, são mecanismos que permitem acesso ao crédito. Agora, a verdade é sempre uma só. Nunca nenhum governo, em nenhum lugar do mundo, consegue ofertar todo o que é necessário para o setor privado. Sempre há uma demanda reprimida. Mota, sua pergunta? Ministro, existe alguma chance do Brasil conseguir suprir essa falta de alimentos no mercado que foi causada pela guerra da Ucrânia, aqueles grãos, aquela quantidade enorme de grãos que está lá armazenada e não consegue ser escoada? Isso seria uma oportunidade para o Brasil ocupar espaço no mercado? Olha, essa é a pergunta que interessantíssima. Muito obrigado por essa pergunta, porque era um tema que eu trabalhava muito fortemente antes do plano de safra. Eu estava dizendo o seguinte: olha, gente, esse é um plano de safra que não pode ser feito de acordo com as questões convencionais. Eu sei que a situação é complicada do ponto de vista econômico do país, eu sei que os custos subiram muito por causa da pandemia, da guerra, sei que o juro vai ter que subir por causa da inflação, tudo isso é óbvio, mas esse não é um plano de safra convencional, é um plano de guerra. Há uma guerra no mundo, essa guerra gerou inflação de alimentos, gerou fome, falta de segurança alimentar no mundo, e segurança alimentar, você sabe muito melhor do que eu, não é uma expressão de Omar. Segurança alimentar é a única garantia de estabilidade política e social de um país. Veja o caso recente do Sri Lanka. Sri Lanka fez uma opção exagerada e proibiu o uso de defensivos agrícolas, de fertilizantes químicos. Resultado, a safra no país foi a metade da safra convencional. Resultado, fome. Resultado, derrubar o governo. A fome derruba o governo. Por isso que segurança alimentar é uma coisa tão importante que os governos do mundo inteiro querem garantir a alimentação às suas populações. Então, esse aumento de custo e redução de oferta gerou insegurança alimentar, o que é instabilidade política e social nos países. Por isso que a luta por um choque de produção, um choque de oferta no mundo inteiro é fundamental. E você tem toda a razão. Nós poderíamos fazer isso. Nós somos um país que pode aumentar a safra de um ano para o outro em 10%, desde que haja recursos para isso. Infelizmente, nós não conseguimos fazer um plano de safra com essa visão de plano de guerra. Fizemos o que era possível fazer nas condições do governo nesse momento. Mas, de fato, nós poderíamos sempre ser um país que aumente a oferta mundial de alimentos. Nós alimentamos hoje no mundo, como eu disse, 800 milhões de pessoas. Podemos, com alguma facilidade, aumentar para 1 bilhão de pessoas atendidas pelo país. Conversamos então com o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Muito obrigada pela participação, sempre muito esclarecedora. Muito obrigada, um ótimo dia. Eu que agradeço, bom domingo a todos.